que você já esteja preparado. Primeiro, o que é o DY, que seria o Dividend Yield, tá? Isso eu vou te mostrar hoje. O que é, como calcular, como funciona. Segundo, o ranking de Dividend Yield do 10º ao 1º lugar. Em terceiro lugar, eu vou aprofundar nos detalhes das top 3 pagadoras de dividendos. Então, eu vou passar mais rápido, né, da 10ª até o 4º lugar, e aí o 3, 2, 1, eu vou dar uma aprofundada. Então, eu puxei alguns números dessas empresas para te explicar o porquê desses Dividend Yields tão altos, tá? Além disso, eu vou te contar o caso de uma empresa que estava pagando 239% de Dividend Yield e por que você deveria tomar muito cuidado enquanto você encontra um dado como esse tão alto, tão acima da média. Tem alguns cuidados que acho que a experiência te ensina. E no final, eu vou te contar a minha opinião sobre empresas que pagam dividendos gordos. Será que eu costumo ou não investir nesse tipo de empresa? Aliás, se você me segue há mais tempo, você já deve saber. Vou te contar tudo isso no final. Vamos lá. O que são, então, dividendos e dividend yield? Primos, pensa comigo. Imagina uma empresa que todo mês lucra 50 mil reais, por exemplo. É um lucro bacana. Quem que não queria ganhar 50 mil? Só que o dono dessa empresa, vamos chamar ele de Senhor João, ele queria crescer muito mais. Então ele fez um IPO, né? E agora a sua empresa tem ações na Bolsa de Valores. E a empresa do João, ela conseguiu captar com os acionistas, ela cresceu e agora ela está lucrando 500 mil reais por mês ou 6 milhões por ano, que é muito mais que aqueles 50 mil que ela lucrava. E o dividendo nada mais é do que a parcela desse lucro que é repassada da empresa para os acionistas. As empresas, elas são livres para elas decidirem a porcentagem que vai ser distribuída entre os acionistas e no caso da empresa do Sr. João, ela decidiu distribuir metade desses 6 milhões. E é aqui que entra o Dividend Yield. Como o Sr. João fez um IPO e lançou 500 mil ações da sua empresa na bolsa, os acionistas vão receber 3 milhões dividido por 500 mil ações. Ou seja, vai dar 6 reais por ação. Para calcular o Dividend Yield, é só você dividir o preço da ação por quanto de dividendos que ela recebeu nos últimos 12 meses. Então a empresa do João está sendo cotada a 30 reais, por exemplo. Então dividindo os 6 reais, que seriam os dividendos distribuídos por ação, pelo preço por ação, que é 30 reais, você vai encontrar um Dividend Yield de 20%. Então agora que vocês já entenderam como funcionam os dividendos, vamos para o que interessa. Vamos para o ranking então, finalmente. Na posição número 10 da nossa lista, a gente tem a Braskem. A Braskem é uma empresa petroquímica, tem foco em materiais sustentáveis de plástico e hoje a Braskem está com um Dividend Yield de 16,56% e negocia sob o código de BRKM5. Na nona posição, a gente tem a Aliança da Bahia com um Dividend Yield incrível de 16,79%. Ela é uma empresa do setor financeiro que tem um foco em adquirir participações em outras companhias e hoje ela negocia com o código PEAB4. No oitavo lugar, a gente tem a Copel. Copel é uma empresa de economia mista, então ela tem ações listadas na bolsa, mas ela também é controlada pelo governo do Paraná. Hoje ela atua na geração, transmissão e distribuição de energia. E, na verdade, vocês vão ver que o setor elétrico é um dos setores que mais pagam dividendos na bolsa. Geralmente são empresas mais maduras, com menos espaço para crescer e menos necessidade de reinvestir o seu capital, porque ela já tem grande parte do market share. Algumas são quase que um mini monopólio. A Copel tem um Dividend Yield de 17,32% e o seu código de negociação é o CPLE6. Em sétimo lugar, a gente tem uma empresa que tem deixado muito brasileiro maluco por causa dos preços dos combustíveis. Então, se para você tá ruim pagar a gasolina lá na ponta, na bomba, a Petrobras talvez não seja tão ruim assim. Hoje a Petrobras, que é uma empresa de economia mista e vale mais de 10% do índice Bovespa, olha que loucura. Então, investir na Petrobras durante esse período de alta dos combustíveis foi uma das melhores maneiras de você fazer o seu hedge, a proteção contra o aumento dos preços. Até porque ela tem um dividend yield hoje de 17,5%. A Petrobras é negociada na bolsa pelo código Petro4 ou até pela Petro3. Então você tem a PN e a ON, mas eu tenho outro vídeo te explicando sobre a diferença de ON e PN que eu vou deixar aqui. Em sexto lugar, na sexta posição da nossa lista, a gente tem a Eletroaço Altona. Ela é uma empresa de fundição, ela vende peça de aço para montadores, e para a indústria pesada. Ela tem um dividend yield bem alto, cara, 18,59%. Ela é negociada sob o código EALT4. Bizarro, né? Quinto lugar, a gente tem a Gerdau. Olha só, estamos falando de commodities hoje também, né? A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço. Ela tem um dividend yield de 19,07%. Mas
olha que interessante, a média de dividend yield dela é de 6,2%. Entendeu a diferença? Só que como o minério de ferro subiu pra caramba de preço nos últimos meses, acabou lucrando muito mais e teve esse dividend yield não recorrente e bem fora da curva. Mas mesmo assim, né, um dividend yield de 6% acaba sendo bastante porque as empresas tendem a reajustar seu preço pela inflação. Então o que ela vende, ela tende a reajustar pela inflação. Então o dividend yield geralmente traduz um rendimento acima da inflação no longo prazo. E a Gerdau é negociada pelo código GOAL4. Quarto lugar, estamos chegando aqui nos nossos nas nossas top posições. Tem uma empresa que talvez você nunca tenha ouvido falar, a Sondotécnica. Sondotécnica é uma empresa do setor industrial e de construção civil. E ela presta serviço de consultoria para elaborar projetos para outras empresas. E essa empresa está com um dividend yield bizarro de 23,99% e negocia com o código SOND6. E só para deixar claro, não é porque essas empresas têm um dividend yield alto que vale a pena você investir nelas, tá? E isso daqui não é uma recomendação, toma cuidado, porque às vezes um dividend yield alto pode representar algo atípico, como o de Gerdau, ou até algo um pouco pior que eu vou dizer daqui a pouquinho. Terceira posição, né, e já chegando no pódio, a gente tem a Bradespar. Cara, a Bradespar, olha só, ela é uma empresa de investimento, ela tem várias participações em outras empresas de diversos setores. A Bradespar, acredite se quiser, ela está com um dividend yield bizarro de 31,70%, que é muito alto, e faz até parecer o histórico dela de 12,05% pequeno, mas é um número alto também. Ela é uma empresa que tem pagado bons dividendos para o seu acionista, mas vamos analisar o payout da Bradespar para usar de exemplo para as outras empresas também. O que é o payout? Ele é basicamente quantos por cento do lucro foi distribuído para os acionistas. Então, se uma empresa tem 100 mil reais de lucro e um payout de 10%, ela pagou 10 mil reais para os acionistas, entendeu? Então, no caso da Bradespar, ela teve um payout de 80% em 2021. Até por isso que ela está com esse dividend yield bem alto. E como ela lucrou 5,1 bilhões de reais, ela pagou um pouquinho mais de 4 bi em dividendos. E também é importante a gente prestar atenção para ver se o payout não está passando de 100%, porque aí a empresa estaria pagando um dividendo que não é muito saudável. Imagina a empresa ter 100 mil reais de lucro e distribuir 200 mil. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar e acredite se quiser, isso acontece pra caramba. Mas enfim, não vou entrar agora na profundidade disso. O importante é você não olhar para esse indicador sozinho, até porque ele só olha para o dividendo passado. E se for um dividendo não recorrente, você vai comprar um dividend yield que nem existe mais. Na segunda posição, a gente tem aqui a Cyrela. Então você que não acreditava em real estate, a Cyrela é uma empresa de empreendimentos imobiliários e, cara, olha isso, ela tá com um dividend yield de 111,73%. É isso mesmo, primos. O dividend yield dela é maior do que o preço da própria ação. Historicamente, a Cyrela ela já tem um dividend yield de 30%, que já é alto pra caramba. Só que no último ano ela pagou 110%. Então, primos, no nosso pódio, né, as empresas elas pagaram dividendos muito altos. Mas isso não significa que é algo bom daqui pra frente. A empresa pode estar distribuindo um dinheiro que ela não devia e que inclusive pode impactar a saúde da companhia. Então é importante você estudar em caso a caso para ver até onde está tudo bem a empresa ter um dividend yield desses. A Cyrela, ela chegou a ser negociada em 2020 por R$ 24 e agora ela está sendo negociada por volta dos R$ 7. Isso é uma queda de 70%. Isso porque quando a ação anunciou os dividendos muito altos que ela ia pagar, muita gente correu para comprar mais ações e isso fez o preço subir ainda mais. Então sempre toma muito cuidado para não comprar uma ação só porque ela vai pagar dividendo alto, por exemplo. Hoje, a Cyrela ela é negociada pelo código SYNE3. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, fica a Companhia Energética de Brasília. Tinha que ser Brasília, olha aí, ó. Com dividend yield de 151,71%. É isso mesmo, esse é o número que você ouviu, 151%. Ela é uma empresa, gente, de distribuição e geração de energia elétrica do Distrito Federal. E olha que doido isso, porque se você tem um dividend yield desses e a empresa não muda a cotação durante um ano, é como se você mais que dobrasse o seu dinheiro. Esse dividend yield absurdo, ele aconteceu porque a empresa reportou um lucro em 2021 quase 200% maior que em 2020. E junto disso, ela teve um payout bem alto de 70%. Ou seja, dos 1,2 bilhão de reais de lucro que a empresa teve, ela pagou 870 milhões de reais de dividendos. Então, vamos agrupar aqui. Deixa eu te contar um caso interessante para a gente estudar. O caso da empresa que pagava 239% de dividend yield. Então, pensa comigo, ó. Depende do site que você buscar, tá? Essas informações elas sempre vão mudar um pouquinho o ranking de lugar, elas têm formas diferentes de enxergar, mas esse dado aqui foi puxado da Economática.
temática. E a Alipert é uma controladora que administra várias empresas de um grupo do setor de siderurgia. E essa empresa, né, ela tem um dividend yield de 239%. O problema é que a Alipert ela não está mais em operação. Ela está inativa porque a empresa teve vários prejuízos e como o preço dela caiu muito e o dividend yield usa o preço no cálculo, o indicador subiu. Mas isso não significa que ela está pagando muito dividendo. Na verdade, a empresa está passando por problemas muito sérios. E lembrando, obviamente, que nenhuma dessas empresas da lista são recomendações de investimentos. Por que você deve tomar cuidado com o dividend yield? Vamos lá. O dividend yield ele é um indicador que analisa o passado. Se a fórmula do dividend yield é basicamente payout vezes lucro por ação sobre preço do ativo, né? Então, vamos olhar assim, o LPA e o payout, eles são indicadores do passado. Então, eu posso chamar isso aqui de dividendo, tá? Dividendo pago. O dividendo pago está falando do que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, estamos falando do passado. Só que o preço, estamos falando do futuro. Então, o preço, ele varia. Se o preço varia em função do que pode acontecer, às vezes as pessoas estão negativas porque realmente saiu uma notícia negativa e aí as pessoas jogam o preço para baixo. Só que o dividendo pago ele não muda, porque ele já foi pago. Então você mantém o dividendo alto, a expectativa diminui e você vai ter um dividend yield maior porque essa empresa tende a se ferrar, mesmo você tendo a ilusão de que o dividendo é muito alto, entende? Então não esqueça disso, tá? Dividend yield é um indicador que analisa o passado. Então essa conta não fecha, né, em muitos casos, e muitas dessas empresas que tiveram seu preço caindo bruscamente, elas costumam ter um dividend yield elevado, especialmente depois de grandes ciclos de alta e quando a gente entra numa crise. Afinal de contas, os dividendos distribuídos não são sinônimo de resultado presente, mas do passado. E um outro cuidado que você deve ter é, quando você tem o dividend yield muito alto, assim, você está olhando para o indicador, mas você tem que olhar para algumas outras coisas também. Então você sempre vai olhar para o conjunto da obra. Então o que você deve buscar? Você tem que olhar para a dívida líquida, sobre o EBIT, né, ou sobre o EBITDA. Você precisa olhar para um indicador que fale sobre a saúde financeira da empresa. Você pode olhar para o ROI, para você tentar entender qual é a relação do retorno que essa empresa está gerando para acionista, né, que seria o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então a ideia é você não olhar só para isso, mas olhar para uma série de indicadores que juntos vão te ajudar a fazer o melhor filtro possível e a gente chama geralmente esse processo de filtro de screening. Agora,